Good afternoon, class. Hoje nós vamos corrigir aquela folhinha das atividades para fazer no caderno. A primeira atividade que eu pedi para vocês fazerem. E essa atividade, ela veio com uma explicação no início, primeiro dos personal pronouns, que são os pronomes pessoais. E aí, são eles aqui, né? I, you, he, she, it, we, you e they. E a sua tradução aí, ok? Importante que vocês estejam entendendo que esses pronomes, eles funcionam como sujeito nas frases e ajuda a evitar repetição, né? Os pronomes, eles têm essa função para evitar repetição, tanto em português quanto em inglês. Aí tem um exemplo. She is Brazilian. Ela é brasileira. They are American. Eles são americanos. Prestem atenção que para she, que é ela, nós usamos o verbo to be na forma is e they, nós usamos o verbo to be na forma are. Vou explicar mais adiante o porquê disso. Tem uma tabelinha aí com o verbo to be. Os verbos em português, eles para cada pessoa tem uma conjugação, né? Nós vamos conjugar, né? Eu sou, o verbo to be é o verbo ser ou estar. Então, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Então, para cada pessoa tem uma forma, tem uma conjugação. Em inglês é totalmente diferente. Vocês não vão poder se apegar à tradução em inglês, senão vocês nunca vão conseguir acertar. Vocês têm que entender como que é a aplicação do verbo em inglês, que é diferente do português. O verbo to be, ele é um dos mais difíceis, porque em inglês, no caso, né? Porque os outros são um pouco mais simples. Mas ele tem 3 formas totalmente diferentes, que é am, is, are. Né? O formato dele, a forma dele é bem diferente um do outro. E aí nós precisamos entender que, independente da tradução dele, nós precisamos entender como usar. Então, am, eu sempre vou usar com I, que é o subject pronoun. Eu. I significa eu. E sempre que eu usar o subject pronoun I, a forma do verbo vai ser to be, vai ser am. I am a teacher. Eu sou uma professora. Ok? Então, é sempre, se eu estou falando de eu, I, usar o verbo to be vai ser sempre na forma am. Is, eu posso usar com he, she, it. He, ele, she, ela, it, ele, ela, para coisas ou animais. Então, se eu vou falar he is a doctor, ele é um médico, eu vou usar he is, ok? A doctor. Poderia ser she is, ok? It is a dog, ele é um cachorro. Se eu colocar no lugar do he, colocar o nome de um homem, por exemplo, Mike is a doctor, porque Mike significa ele, é um nome masculino,
ele. Se eu colocar, por exemplo, Mary, Mary is. Por quê? Mary é quem? Ela. The dog is. Por quê? It, né, é para animais ou coisas. Então, dog, animal. Então, the dog is, ok? No singular, nós estamos falando aqui de singular, ok? E are vai ser usado com you, we, they. You pode ser tanto você quanto vocês. We, nós, e they, eles ou elas, ok? Então, no plural sempre vai ser com are, ok? A forma am e a forma is, somente no singular. Are pode ser usado no singular quando tiver relacionada a you. Por exemplo, you are a student. Você é um aluno. Falei no singular, porque eu falei o quê? You are a student. Você é um aluno. You are. Como que eu vou saber a diferença do you? Quando ele é singular e quando ele é plural? Por causa do restante da frase. Se eu coloco you are a student, eu estou no singular, um só. Mas se eu falo you are students no plural, aí a frase já vai estar no plural. Mas se está usando you, vai ser are, tanto no singular quanto no plural, ok? Então, you sempre com are, independente de ser singular ou plural. E we, they, que são, né, as formas plurais aqui, nós, eles e elas, e aí sempre vai ser are. Prestem atenção que o we, ele também eu posso dizer, por exemplo, Mary and I. Mary e eu. Mary e eu somos nós. Nesse caso, Mary and I, aí vai ser usado o are. Por quê? Mas não tem a pessoa de eu. I, quando está sozinho, am. Mas se tiver uma outra pessoa junto, por exemplo, Mary and I, are. Ok? Então, prestando atenção aqui, ok? They. Se for Mary and Jim are good students. Mary e Jim são bons alunos. Por quê? Porque Mary e Jim são eles. E eles eu vou usar o quê? Are. Ok? E aí eu coloquei aqui, ó, que eu falei aqui, ó, a forma dele, né, o sujeito e o verbo. Aí tem as formas contraídas, os contracted forms. O que é a forma contraída? Você usa o apóstrofo e omite a primeira letrinha aqui, ok? Só para ficar mais curtinho, ok? E aqui a tradução. Lembrando que não pode, né? No caso aqui, você é. Então, significa que are é. Mas is também significa é.
Por isso que eu falei que não pode ir pela tradução. Tem que ir pela explicação que eu dei de que se for he, she, it, sempre será com is. Se for you, vai ser com are, independente de ser singular ou plural. Todas as formas plurais são com are e am sempre com I. E aí eu coloquei aí vários exemplos aí dos usos, né, do verbo to be. Richard is my friend. Richard é meu amigo. Olha aí, Richard, he. Richard é ele. Se é ele, é he é com is. Eu. I sempre com am. I am Italian. I'm from Spain. Aqui a forma contracta, né? Contraída. I'm. I sempre com am. Na interrogativa, o verbo vem para frente. Então, is she your sister? Is she, ok? She sempre com is, ela. Importante aqui, uma dica aqui, nas expressões de tempo, idade e lugar, nós também usamos o verbo to be. Então, por exemplo, it's raining, para dizer que está chovendo. Então, esse está aqui. Olha o it aqui numa situação neutra, ok? Tempo é neutro. It is sunny today. Está ensolarado. Eu não estou falando de pessoa, eu estou falando de uma situação aí do tempo, ok? Então, eu vou usar it. E se eu estou usando it, is. Idade. I am 20 years old. I am... Eu sou 20 anos. Não. Eu estou 20 anos? Não. Nesse caso, por isso que eu já falei para tomar cuidado com tradução. A tradução em inglês, ela não é ao pé da letra. Então, nesse caso, I am significa que eu tenho 20 years old, 20 anos. Years, sempre acompanhado do old, para significar esses anos de idade, ok? A gente nunca usa o years sozinho, nem o old sozinho. Nesse caso da idade, é sempre years old junto. Ok? Posso não colocar o years old. Posso simplesmente dizer I am 20. E vai significar a mesma coisa. Ok? Próximo exemplo. We are spending our vacation in San Francisco. Estamos passando nossas férias em São Francisco. Olha o plural aí, ó. We, nós. Are é usado com o plural. Ok. Rachel is 4 years older than me. Né? Raquel é 4 anos mais velha do que eu. Se é Raquel, ela é. Ok? Aqui. Observação nas expressões que se referem a idades, o verbo to be equivale ao verbo ter em português, que eu já havia falado lá, ok? Vamos à atividade número 1, dos pronomes pessoais, ok? Personal pronouns. Vamos ligar aí, vamos ligar os verbos aí corretamente. Como que nós vamos fazer essa atividade? Nós vamos ligar
o pronome, a sua tradução. Então, I significa eu, ok? You significa você. He significa ele, aqui. She significa ela. E it.